Olá, pessoal do Felicidade da Trabalho. A gente está aqui direto do Renovation Week, Fernanda e Thaís, para falar com mais uma convidada muito especial. A gente estava louca para falar com ela, esperando ansiosamente por esse momento. Várias pessoas que vieram aqui, inclusive, falaram o nome dela, vocês já devem ter anotado aí. Ela é autora, especialista em futuro do trabalho. Acabou de lançar o Profissionais do Futuro, alinhado com o TED Talk já super famoso dela de muitos anos atrás. E ela já estava lá falando sobre coisas que a gente está discutindo ainda hoje. Michelle Schneider, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Eu que agradeço, meninas. Um prazer. Obrigada pelo convite. A gente está aqui num evento de inovação, a gente vai poder falar muito sobre a sua experiência, sua vivência. Você foi bem visionária em tudo que você falou lá no seu TED em 2018 para trazer hipóteses sobre o que ia acontecer no futuro do trabalho e coisas que a gente está discutindo aqui ainda no evento. Mas antes de a gente se aprofundar nisso, no tema dos seus conteúdos aqui também, queria que você se apresentasse um pouco mais. A gente fala aqui uma linha é tão pouco para apresentar quem senta aqui nessa cadeira, nessa poltrona. Quem é a Michelle ao longo da sua trajetória na carreira e também por trás do LinkedIn, né? Aquela pergunta que você fala também no seu TED. Quem é a gente? Acabaram de me perguntar num painel para mim e para as meninas e foi super legal, porque eu já estou respondendo uma coisa e depois eu me apresento de uma forma um pouco mais legal. Mas tinha uma fundadora de uma startup que ela falou: fora do meu LinkedIn eu sou DJ. E eu também sou. E daí quando eu fui, eu falei: gente, eu não estou copiando, mas enfim, então esse é um hobby meu. Mas para me apresentar e dar um passo antes, sou a Michelle Schneider. Eu trabalhei um pouco mais de 20 anos no mundo corporativo, passei pelas áreas de vendas, marketing e RH, mas a maior parte da minha carreira foi construída em vendas. E desses 20 anos, metade eu fiquei em grandes empresas de tecnologia, entre elas Google, LinkedIn e TikTok. E 2 anos atrás eu resolvi pedir demissão. Eu brinco que eu fui fazer meu próprio upskill e reskill, já de olho, né? Para onde eu achava que o mundo do trabalho estava indo, e lancei um livro, O Profissional do Futuro, no começo desse ano, que eu escrevi durante esse sabático. E hoje, para resumir, além de autora, eu dou aula de futuro do trabalho na Singularity University, acho que vocês devem conhecer, né? Sim, bastante. E recentemente acabei de me associar a uma consultoria americana chamada Signal Cipher. É uma consultoria que ajuda as empresas a definirem uma estratégia. A gente tem toda uma metodologia para ajudar a definição de estratégia, capacitação e implementação de inteligência artificial. E acho que, entre outras coisas, acho que esse é o principal. Eu sou conselheira da Embi Morumbi também. Ah, é muito legal. Não, e acho que antes de começar a falar um pouco até da sua especialidade, tem uma curiosidade que não dá pra, assim, o que você fez no seu sabático? Não dá pra não perguntar. Conta pra gente, porque eu sei que você fez algumas coisas bem legais, né? Eu fiz bastante. É muito doido quanto rende um ano sabático quando a gente não está ali no dia a dia trabalhando. A primeira parada, quando eu pedi demissão, eu fui para Israel estudar futurismo. Eu fiquei 3 meses lá, morei em Jerusalém. Fui estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém. E durante é um sabático, mas era muito mais uma recapacitação, né? Foi muito estudar. Eu fui 2 vezes para a China em imersões de inovação e tecnologia, o que abriu a minha cabeça assim de um jeito para quem tiver oportunidade, recomendo fortemente. Eu fiz um trekking até o campo base do Everest, quase morri, fui resgatada de helicóptero, mas essa é uma outra história aí para outro capítulo. Tá tudo isso eu conto no livro. E viajei mais de 10 países, descansei, voltei a cuidar de mim, escrevi um livro. Acho que eu consegui, e às vezes a gente acha que no momento que a gente pede demissão, é rápida essa transição. E o nosso corpo ele ainda está naquele movimento, naquela velocidade de querer fazer muita coisa. Então acho que eu levei uns meses até eu conseguir trazer a minha vida para um ritmo onde eu acho que meu corpo precisava ali naquele momento. Você estava contando aqui pra gente, também já vi você falar publicamente sobre isso em outros lugares, mas você lá atrás, né, 2018, estava falando já sobre quem era o profissional do futuro e trazendo hipóteses, estudos, insights e tal, já falando sobre essas questões humanas, como isso ia nos diferenciar e favorecer profissionais que iam continuar relevantes no mundo do trabalho com todos os avanços tecnológicos. Você passou por várias revisões também aí dentro da sua carreira e fez uma mudança considerável do mundo corporativo. Você falou dessa carreira longa. Como nós todas aqui, Todas né? nós A aqui. gente já achou toda essa conexão e que quando a Queria que gente você às vezes contasse. toma essa decisão, todo mundo acha que a gente é É maluca, maluco. né? Ai, como Como você vai ter assim? coragem? Nossa, como a gente escuta isso, né? Queria que você contasse um pouco sobre como foi essa jornada, porque
para além da grande especialista que você é, você também, como ser humano, está aí nessa busca aí, revisando valores, crenças, caminhos. Super. E sem dúvida alguma, a grande raiz da minha transição, da minha transformação, vem da gente se conhecer, né? De você se conhecer e você entender eventualmente que aquilo que você fazia, que parecia para fora, que era muito legal e que por muito tempo foi, chega um momento que não começa a não fazer mais muito sentido, né? Então, assim, acho que a raiz principal foi que eu comecei a ter muitas questões de saúde. E para resumir uma história longa, em 2 anos eu fiz 4 cirurgias, nem 40 anos eu tinha. A mais séria delas foi eu operei a coluna e fiquei 40 dias sem sair da cama. Então, tudo isso faz a gente parar e falar, nossa, parece que tem alguma coisa errada, né? Mas é tão doido que mesmo com todos esses sinais da vida, eu estava lá no automático tentando entregar as coisas que eu tinha para entregar, né? Do mundo corporativo, até que eu recebi o convite para escrever o livro. Eu recebi o inbox de uma pessoa que tinha visto o meu TED Talk, lá de 2018. E eu falei, poxa, que legal, né? Um projeto de escrever um livro, que honra. E eu nunca me esqueço, topei, o tema era o profissional do futuro, e eu não tinha me dado conta do lugar que eu estava, que eu não estava mais dando conta de mim como profissional. E eu nunca esqueço do dia que eu olhei para minha mesa de cabeceira, quando eu já estava repensando mais uma vez ali o tema, o profissional do futuro. Pô, o que que mudou de 2018 para cá? Quem é esse profissional do futuro? E eu lá naquela correria. E eu olhei para minha mesa de cabeceira um dia, já com esse pensamento na cabeça, e eu vi ela cheia de remédio. Eu estava tomando remédio para dormir, coisa que eu nunca tinha precisado na vida, remédio para ansiedade, coisa que até então eu também nunca tinha precisado, remédio para coluna, para um lúpus que eu tinha recém-diagnosticado, para uma sinusite crônica que logo depois precisei operar, para tireoide e para o estômago de tanto remédio que eu tomava. E ali foi como se eu tivesse tido um clique de quem sou eu para escrever um livro sobre o profissional do futuro. Né? Walk the talk, aquela frase em inglês é uma frase que eu adoro. Acho que a gente fala o que a gente faz, e ali ficou muito claro que eu não era a pessoa para escrever esse livro. Então eu pedi um tempo para a editora. E aí eu tive todo um processo de primeiro me recompor, procurar um psiquiatra, porque até então eu fui tomando os remédios da minha cabeça, aquela coisa, né? Não tô dormindo, alguém fala que isso aqui é bom, alguém te, né? E aí você vai se virando, se atropelando, né? Sem se dar nem o tempo de agendar um médico, né? De procurar um passa por especialista, de cima vai da passando nossa por saúde. cima. E aquele momento onde eu vi aquela imagem, que eu tive esse clique, que a imagem estava no fim todo dia do lado da minha cama. E a gente está tão no automático que a gente não repara. Foi o dia que eu me dei conta que, primeiro, eu pedi um tempo para a editora, eu falei, essa não é a profissional do futuro. E segundo, eu preciso mudar de vida, porque senão talvez não tenha nem futuro para essa profissional. E foi aí que internamente eu já tomei a decisão de que eu ia decidir fazer alguns movimentos, mas antes disso eu preferi me recompor primeiro. Então eu procurei um psiquiatra, nunca tinha ido num psiquiatra na minha vida e sempre foi aquela pessoa que falava, eu não preciso disso. Imagina, eu corro, eu sempre dei conta, eu tenho amigos, eu faço terapia, até o momento que não estava mais suficiente. Foi um período muito pequeno, mas muito importante para me ajudar com uma ajuda profissional a, né, voltar para mim. E aí, quando eu fiquei bem, eu olhei e falei, tá, agora acho que eu tô pronta para tomar essa decisão. Eu amo escutar a história que está por trás desses processos, porque quem te vê na rede social e pensa, nossa, olha esse TED Talk, olha esse livro que ela publicou, muitas vezes pode achar que o caminho foi ou mais fácil, ou que você não passou nenhum perrengue, nenhuma dificuldade. E falar sobre essas questões que nos atravessam nesse processo até criativo, no processo de revisar quem nós somos, até para a gente poder falar sobre o que a gente quer falar com propriedade. E aí você falou, né? Essa não é a profissional do futuro. Quem é o profissional do futuro e o que aconteceu nessa sua revisão? Entre o conteúdo que você já tinha publicado lá atrás e o livro que você escreveu, aconteceu muita coisa mudou em termos de sociedade, de tecnologia, muitos avanços. O que você colocou nesse livro? Claro, claro. Bom, eu parti do TED Talk e foi muito interessante ver o quanto que realmente muito do que eu falava lá é um pouco do que a gente está vivendo. E eu fui, de novo, mergulhar de cabeça, e muito diferente você criar uma palestra de 18 minutos para você escrever um livro. E acho que estar num período de um ano mais tranquilo me ajudou muito a fazer isso com mais propriedade.
Eu parti os meus estudos, né, de refletir quem seria esse profissional do futuro, de um estudo muito conhecido do Fórum Econômico Mundial, Future Jobs Report, vocês próprias já devem ter visto, várias versões, lá no TED eu falava dele mesmo. E foi muito interessante, porque em 2018, no TEDx que eu fiz, eu mostrava essas habilidades, e o meu discurso lá era, gente, 100% das habilidades são comportamentais. Porque tudo que for técnico, um robô vai fazer, né? Um algoritmo vai ser melhor do que a gente. Esse era o discurso do mercado, não era só o da Michelle. E foi muito interessante que quando eu fui pegar os dados atualizados, eu comecei com a versão de 23 e no livro eu já trago a de 25. A primeira coisa que eu fiquei super assustada é que tudo tinha mudado. Tudo, com exceção de liderança e criatividade. De resto era tudo novo. Eu falei, caramba. E a segunda coisa que me chamou muita atenção é que tinha uma habilidade técnica, que era o letramento tecnológico. Falei, ué, e aquele discurso de que é só habilidade comportamental? E aí o estudo, essa versão agora de 2023, ela já traz a projeção de 2030. E quando a gente vê as habilidades de 2030, 4 das 6 são técnicas. A gente fala de cibersegurança, inteligência artificial, big data, tem até responsabilidade ambiental, né? Sustentabilidade ambiental. E eu falei, então, primeiro que aquele discurso, né, do que mudou sua pergunta de 18 para cá, aquele discurso que é só comportamental, talvez não seja mais o presente. Então, essa foi o meu ponto de partida para eu repensar as habilidades desse profissional do futuro. O segundo insight que eu acho que foi muito legal que eu trouxe no livro, eu não sei vocês, mas eu sou aquela pessoa, são 10 habilidades, vocês conhecem isso tudo que viram 20, porque você tem lá flexibilidade, agilidade, resiliência, em uma linha, né? Cada uma, são 5 coisas diferentes com 10. O que as 10 viram 20. E eu não sei vocês, mas eu sou aquela pessoa que, se eu tenho que aprender 20 coisas, quando eu tô lendo a 8ª ou a 9ª, eu já esqueci a primeira. Eu falei, nossa, como é que eu vou trazer isso no livro, né? E como é que eu trago um pouco de mim, da minha visão, e não só trazer o que o estudo diz? Bati bastante a cabeça, mas em algum momento eu cheguei em algo que eu acho que funcionou muito bem. E eu fui combinando essas habilidades em 4 grandes blocos, que para mim, esse pelo menos hoje é o meu olhar sobre esse profissional do futuro. E quem sabe daqui a pouco, como vem mudando, pode ser que mude. Mas para mim, a base desse profissional do futuro hoje, eu vou passar de uma por uma. Então, a primeira, eu conectei do estudo as habilidades de curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade. Porque está absolutamente tudo conectado. Quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu aprendo, mais eu exerço a minha capacidade de aprender e eu amplio o meu repertório. Quanto mais repertório eu tenho, mais eu consigo conectar os pontos, né? Aquela famosa frase de Steve Jobs, e a gente exerce melhor a nossa criatividade. Então, eu chamei esse primeiro pilar do profissional do futuro de mente inovadora. E aí eu vou passando por cada um, né? Contando muitas histórias, que aí depois vocês escolhem qual que a gente aprofunda. O segundo pilar eu chamo de letramento tecnológico, e aí não tem muito segredo. E é a grande habilidade técnica desse profissional do futuro, que é a gente se jogar de cabeça em tecnologia, inteligência artificial, né? Usar ou não parar de aprender dentro da área técnica, que vai deixar a gente muito mais produtivo, já está deixando e vai deixar cada vez mais, né? E eu falo que eu brinco que muitos dos especialistas em futuro do trabalho hoje em dia dizem, né, não é a IA que vai te substituir, mas pode ser que seja um ser humano melhor do que ela. E eu falo que pelo menos no curto e médio prazo, esse é o meu olhar também, né? Como futurista, depois se quiser a gente joga um pouco lá para frente, para onde vai a IA? Aí fica, quanto mais distante, mais difícil tá a gente dizer como é que vai ser esse futuro do trabalho, se quiser a gente fala um pouco mais dele. E aí o terceiro e quarto pilar desse profissional do futuro, eu já vou para um lado bem mais humano, de qual é o nosso papel como profissional aqui, como ser humano. Então, o terceiro eu conecto do estudo autoconhecimento, motivação, empatia e escutativa. E eu trago no pilar de inteligência emocional, que eu fiquei arrasada que eu perdi a palestra do Daniel Goleman, que estava aqui. A gente também. A gente tá também, aqui né? dentro. Eu falo dele no livro, eu falo dele nas minhas palestras e, enfim, mas a agenda não me ajudou. Tomara que eu consiga captar esse conteúdo de alguma forma, que eu já ouvi falar que foi incrível o Papa da inteligência emocional para quem. Um resumo, transcrição da palestra. Quero, me manda. Porque também Por fiquei fim, arrasada. que eu acho que vai conectar muito com o tema central aqui do podcast, eu conectei as habilidades de resiliência, flexibilidade e agilidade
E eu trouxe num pilar que eu chamei de saúde mental. E por que eu chamei de saúde mental? Muito doido, porque eu lancei o livro esse ano, mas ele está pronto tem quase 1 ano e meio. Eu só fiz a atualização de habilidades, enfim, de acordo com isso tudo, mas a base dele é a mesma. E por que lá atrás eu resolvi trazer saúde mental? Eu não tinha ideia do tamanho do assunto no mundo corporativo, que só vem crescendo. Eu trouxe muito por mim, assim, por experiência pessoal, do quanto que o momento em que eu estava tão frágil fisicamente, que acabou impactando a minha saúde mental, o quanto aquele período, que é muito pequeno na minha carreira, mas foi onde eu tive o pior desempenho da minha carreira inteira. E ali ficou muito claro para mim que se a gente não tivesse com a nossa saúde mental em dia, sabe, aterrado com o que vem aí, com a velocidade de transformação que vem aí também, podemos falar um pouco mais disso, a chance da gente ser um profissional do futuro era muito pequena, né? Então, assim, de uma forma resumida, porque não vai dar tempo aqui agora de entrar em cada um deles, vai ter que ler o livro. Leiam, claro, mas para dar um panorama. O profissional do futuro, para mim, são, né, quem consegue combinar esses 4 pilares. Não, é muito legal você falar isso, e a gente já conversou num outro episódio sobre um teste que tem no site lá do Authentic Happiness, né, do Seligman, em que fala você faz um teste, você descobre quais são suas fortalezas. E eu consegui enxergar, assim, dentro dessas habilidades, falar assim, nossa, essa primeira é total, assim, minha, até acho que algumas que eu e a Thais a gente tem em comum, mas como também as nossas habilidades, até pensando, assim, na construção aqui do podcast, elas se complementam, né? Porque tem um lado, assim, porque também é difícil, né? Como é que você faz, assim, eu, indivíduo único, tenho que fazer essas 4 coisas, aonde focar, para onde olhar? Super, e eu sei que vai muito além das 4 coisas, porque tem a nossa vida, né? E quem sou eu? Esse é só o olhar da Michelle. Mas o que eu costumo dizer, muita gente que pergunta, mas qual que é o mais importante, ou por onde eu começo? E eu falo que, primeiro que parte de cada um, como é que você está em cada um desses? Quando eu faço workshop, às vezes eu gero aquelas ferramentas Menti para eu ver da turma da sala qual que eles precisariam priorizar nesse momento. Mas o que eu digo sempre é que, para mim, a base é a saúde mental. Porque se a gente não estiver bem emocionalmente, se a gente estiver naquele momento onde eu não estava dando conta do que tinha ali, se a gente se cobra, poxa, agora eu também preciso aprender IA, agora eu também preciso fazer terapia. Bom, a terapia tem que fazer, tá, gente? Mas, enfim, agora também tem que ter um hobby, eu incentivo muito, né? Como é que a gente acha um hobby que... Enfim, tem uma série de ferramentas ali que eu trago. Se a gente não estiver bem, isso vai ser só mais um peso, só mais uma coisa que a gente não dá conta. Então, para mim, a base é a gente sentir que voltamos pra gente, porque em algum momento da vida, às vezes, a gente vai se descolando da gente, né? Então, assim... Essa é a base para mim. E quando isso está aterrado, aí acho que segunda, sem dúvida alguma, eu iria para a IA, porque eu acho que é onde a maioria das pessoas ainda está um pouco para trás. Mas é aquilo, às vezes vai ser alguém que olha aqui e fala, tô super imerso em IA. E, cara, eu sou aquela pessoa que tem o desafio de lidar com pessoas, né? Tem um vídeo que eu adoro do Simon Sinek, não sei se vocês já viram, vocês já devem conhecer ele, pode, né? Começa pelo porquê, enfim, Golden Circle. Mas é um vídeo que ele fala sobre performance e... Como é que é? E trust. Trust, né? Confiança e performance. Mas a confiança que ele traz é muito esse lado emocional nosso. E ele conta que ele fez um trabalho para o SEAL, que é a Navy ali americana, que ele fala que eles recrutam os melhores dos melhores dos melhores. E ele foi perguntar, como é que vocês recrutam essa turma? E ele desenha um gráfico, que era assim. É claro que aquele gráfico, né, no quadrante alto, nas duas, então tinha um pilar de trust, né? Claro que todo mundo quer quem é high performer de alta confiança. E que ninguém quer quem é low performer de baixa confiança. Ele falou, mas o que eu descobri com os SEALs lá da Marinha Americana é que eles preferem contratar alguém que seja mediano ou até com uma quase baixa performance, mas que seja trust. Que saiba lidar com pessoas. E o confiável ali é aquela pessoa do que ter o top performer, que é aquele tóxico que passa por cima das pessoas. E eu adoro a frase que ele usa, que ele fala assim... It's very easy, não vou falar em inglês, vai. É muito fácil de descobrir
quem é essa pessoa high performer de baixa confiança? Ele falou, você pode perguntar para qualquer pessoa do time, who is the asshole of the team? Tipo, quem é o idiota do time? Vai todo mundo apontar para a mesma pessoa. Então, se você em algum momento também é essa pessoa que... Porque às vezes, em alguma fase da vida, a gente pode... Vamos trabalhar nossa inteligência emocional, vamos ver por que que a gente... Então, não vai ter uma regra. Não tem... É o autoconhecimento da gente olhar pra gente com humildade, com, né? E o que eu tô precisando nesse momento? E eu falo também, é um passo de cada vez. Não adianta querer começar tudo. E agora eu vou começar a fazer o curso, o hobby, vou estudar IA, né? Passinho de cada vez ali. E é muito legal te ouvir, porque eu fui parar nesse estudo do futuro do trabalho, profissional do futuro, porque fazendo o caminho inverso. Então, eu estava te contando aqui agora, eu passei por um burnout, trabalhando numa multinacional, falei, quero aprender uma forma de as pessoas não passarem pelo que eu passei, e aí fui estudar mindfulness, autoconhecimento, e aí entrou inteligência emocional, relacionamento, colaboração, e aí eu comecei a entender que essas eram características muito importantes para qualquer profissional do presente, mas para a gente construir um futuro também desejável para todos nós. Né? E aí eu e a Fê, um tempo atrás, a gente criou um acrônimo HUMAN, em que a gente fala sobre 5 habilidades do futuro, que estão muito alinhadas com tudo que você falou. Que legal, quais são? Me Muito conta. legal também, pensamento crítico, mente inovadora, colaboração. Então, dentro de tudo isso que você falou, né, a adaptabilidade. Então, a gente colocou lá no Human para ficar mais bonitinho e fácil de apresentar, mas basicamente muitas dessas habilidades que você falou. Então, eu fiz o caminho inverso e aí comecei a entender também sobre o que é, não só quem é o profissional do futuro, mas como é o futuro do trabalho, para a gente conseguir entender que essas habilidades realmente vão ser inegociáveis e vão ser muito importantes. E o letramento tecnológico, ele entra como um pilar inegociável, o aprendizado contínuo, né? O aprender a aprender e a gente saber que isso vai acompanhar a gente ao longo da vida, não vai ser uma coisa que eu estudei, agora o conhecimento se torna obsoleto numa velocidade muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses seus estudos do profissional do futuro, mas também qual é o cenário em que esse profissional do futuro vai estar e com o que a gente vai lidar. A gente sabe que vai ser flexível, né, em termos geográficos, em termos de hora, em termos de várias carreiras acontecendo simultaneamente. Fala um pouco sobre o que você estudou a respeito de como vai ser esse ambiente que o profissional vai estar inserido também. Super. E acho que você já trouxe muitas referências, né? E para mim, a grande referência do tema, que eu acho que quem melhor tem repensado esse futuro do trabalho, eu gosto muito do Richard Tobakovala. Não sei se vocês já ouviram falar. Um indiano que cresceu nos Estados Unidos, palestrou no South by esse ano, e eu tive a honra de entrevistar ele em um evento aqui no Brasil, que ele veio para cá. Enfim. E ele tem esse livro que chama Rethinking Work, né? E o que acontece é que a maioria de nós tem muitas camadas aqui, né? Vixe, vamos abrir uma porta grande aqui. Primeiro que quando a gente fala de futuro do trabalho, a primeira pergunta que as pessoas querem fazer é, vai ter emprego ou não vai ter emprego? Então vamos indo por partes, tá? Vai substituir ou não vai substituir? Que emprego que vai substituir? A gente fica olhando as listas, que cada hora... E eu dou aula de futuro do trabalho, então boa parte do meu dia a dia é ler todos esses estudos com mais profundidade, talvez, do que a maioria das pessoas que estão no dia a dia vivendo a vida delas. E a primeira coisa que eu digo para vocês é que quanto mais você lê os estudos, mais confuso fica. Porque você vê um estudo, e sempre de fontes de credibilidade, que um vai lá e fala 50% dos empregos vão desaparecer, Oxford. Aí vem outro e fala, não, mas né, mais emprego que vai, Fórum Econômico Mundial. Não, até 2030 vão surgir 170 milhões de novos empregos para 93, se eu não me engano. Aí a gente fala, nossa, então, saldo positivo. E eu falo que tem algumas camadas importantes para a gente primeiro pensar nessa coisa de emprego, para depois a gente ir para os novos modelos de trabalho. Uma coisa é que até agora nenhum estudo fala sobre depois de 2030. E 2030 tá aí, gente. E por que não fala de depois de 2030? A gente está chegando, né, em algo que é muito conhecido para quem está muito imerso em futuro e tecnologia IA, que é a inteligência artificial geral, a AGI. A gente está muito próximo desse dia chegar. E o que é isso? É o momento em que uma IA ela vai conseguir fazer tudo. Existem vários conceitos diferentes, mas o que a maioria usa. Tudo intelectualmente que nós humanos fazemos tão bem ou melhor do que nós. E eu, como, né, eu não uso muito chapéu futurista, mas fui estudar, enfim, posso dizer que sou também.
a gente tem que olhar um pouco mais para esse longo prazo, porque o dia que esse dia chegar, tudo vai mudar numa velocidade e vai levar a gente para um lugar que é muito difícil a gente prever qual é. Existem perspectivas diferentes, mas pode ser, tem muita gente apostando que até o final da década a gente veja AGI. Muita gente. Essa é a grande corrida das empresas de tecnologia. Então, quando os estudos não apontam com muita certeza como é que vai ser depois disso, é porque a hora que você tem uma IA que faz tudo tão bem como nós, como vai ser? A gente vai permitir, a gente vai querer, a gente vai, né? A gente vive hoje no modelo capitalista, que se as empresas puderem reduzir custos, etc. Então, por outro lado, pode ser que exista regulamentações que protejam a gente. Então, fica um pouco complexo, mas eu gosto de trazer, por mais assustador que seja, por mais que gere ansiedade. Eu me sinto num papel muito importante hoje de trazer esse olhar mais longo. Do mesmo jeito que lá em 2018 eu trazia um olhar um pouco mais para frente, agora eu de novo tento trazer um pouco mais para frente. Então, dito isso, quando a gente olha o modelo, uma coisa a gente sabe, o modelo de trabalho como ele é feito hoje não vai mais existir. O que eu digo com isso? Esse modelo de carreira linear, esse modelo de cargo e função, né, de um container, né? Hoje a gente diz que um job, um emprego, ele é uma composição de bundles, né, de tarefas. Então, cada emprego é composto por uma série de tarefas. Job description ali. Um job description. E aí, você precisava mudar a pessoa, você mudava essa caixinha, né? Você mudava a caixinha inteira para lá. E isso não vai mais acontecer, porque primeiro que você começa a ter uma IA que vai fazendo cada vez mais uma tarefa, cada vez mais uma tarefa, cada vez mais uma tarefa. Então, quando a gente vai um pouco para esse futuro do trabalho, e o livro do Richard é uma grande referência, ele desconstrói várias coisas. E uma delas que eu adoro, ele fala, a gente provavelmente vai ter cada vez menos jobs, cada vez menos empregos. Só que a gente vai ter cada vez mais work, que é cada vez mais trabalho. Então, esse modelo de CLT, ele vai diminuir, gente. Num lugar específico, fazendo vai aquelas... ser quase que inevitável. Agora a gente está na era dos agentes, os agentes estão assumindo essas tarefas, esse modelinho. Mas eu adoro, porque hoje eu não tenho um job, eu não tenho um emprego, mas eu tenho um monte de trabalho. Porque eu estou aqui, eu dou a palestra, vocês fazem um podcast, eu escrevo um livro, e aí eu dou uma aula, e aí eu trago uma consultoria, porque a gente vai plugando o humano mais IA, e isso dá um super poder para a gente, que se a gente exerce a nossa criatividade, a gente vai ter sempre muito ainda o que fazer por muito tempo. Né? Então, acho que essa é uma das características. Uma coisa que ele fala muito é dos marketplaces, né? O quanto que talvez a gig economy, e a gig economy hoje é o freela aqui no Brasil. Né? Para quem não conhece, não sabe o que é, são os que a gente fala freelancer, empreendedores, né? Entre aspas, que muitas vezes é o Uber, um prestador de serviço, mas também quem presta serviço de forma geral, sem ser CLT. Super. Mas o que está mudando é que muitas vezes a gente pensava nessa gig economy como só esses empregos, tipo, exatamente o que você pensou, né? Um Uber, onde você entra nessas plataformas e você coloca os seus serviços lá. Mas uma mudança muito interessante que está acontecendo agora é que quando você tem essas ferramentas de IA tão poderosas, a gente não só precisa entrar nessas plataformas, mas a gente realmente começa a virar um empreendedor. E a gente começa a poder fazer muitas coisas. Como se a gente tivesse pessoas na nossa equipe fazendo, né? Como se a gente tivesse uma pequena empresa com pessoas ali que nos auxiliam dos agentes, né? Porque a gente não está nem entrando ainda nos agentes. A gente tá falando de tecnologia. Hoje em dia, você pode ter uma pessoa não, né? Claro que você vem aqui generalista e falando de uma forma superficial, mas você pode ter ali na inteligência artificial um apoio para uma questão jurídica que você não entende, revisar uma coisa, para analisar um dado. E sabe uma coisa que eu estava refletindo esses dias? Eu hoje, como uma empreendedora e não estando dentro de uma empresa, eu consigo usar todas as ferramentas de IA que eu quiser. Quando você está numa empresa, você tem que usar o que a empresa te dá. E você fica bem mais limitado em termos de potencial do que como um empreendedor. Então, quando a gente olha para essa gig economy que está chegando, ela deixa de ser só aquela gig economy onde muitas vezes a gente olhava, seja aqui ou fora do Brasil, como empregos muito às vezes, né, de eventualmente
uma remuneração não tão alta, e você começa a ver as pessoas cada vez mais se vendo mais poderosas fora do mundo corporativo do que propriamente dentro do mundo corporativo. Porque com o que existe de ferramenta hoje, que foi o que todas nós aqui fizemos, no fim das contas, a gente é um ótimo exemplo disso. A hora que, até poucos anos atrás, essa segurança, não que a segurança não exista ainda no mundo corporativo, claro que ela ainda existe, mas a gente não tinha tantos recursos, tantas ferramentas, tantas, né, tantas interações para poder voar. Então, essa é uma grande característica. Os Estados Unidos, em 2027, existe uma projeção onde a gente vai ter a gig economy maior do que A economia formal. o formal job ali, que é o nosso famoso CLT, né, gente? O Brasil está um pouquinho ainda atrás, mas quando você olha os dados do mundo, o mundo está caminhando para isso. As gerações mais novas cada vez menos querem ter chefe, elas não querem ter chefe, elas não querem entrar no mundo corporativo. Então, essa também é uma grande transformação que a gente vai ver aí. E é um grande desafio para as empresas, porque elas enxergam isso, só que elas têm que mudar absolutamente os processos, redesenhar processo, e a gente começa já a ver algumas iniciativas muito legais. Eu estava agora, cheguei correndo aqui num painel com a VP de inovação da Bayer, e ela estava me contando o quanto eles estão nesse processo de redesenhar e não ser mais job, né? Um job feito, e você trabalhar por projeto dentro da própria empresa. Então, as empresas vão ter que achar esse espaço lá dentro, porque é muito como as pessoas se realizam hoje e é muito como o mercado, é para onde o mundo está indo, Eu né? acho que vem assim, as empresas precisam achar esse espaço e as pessoas precisam achar esse espaço também dentro delas, daquilo que foi construído, daquilo que você planejou, né? Tipo, ai, minha carreira vai ser assim, 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 vai ser linear. Muitas vezes os pais dessas pessoas também precisam ter um pouco essa noção de que, nossa, mas minha filha não tem um emprego fixo, etc. Mas peraí, talvez isso seja muito melhor, muito mais realizador. É uma quebra de paradigmas, tanto dentro das empresas quanto para os próprios indivíduos, né? Isso faz muito sentido, né? Porque nós somos múltiplos, né? Eu acho que o modelo tradicional e linear que a gente conhece hoje, que é você entrar lá numa vaga de emprego e crescer dentro dessa empresa e muitas vezes se adaptar a um contexto em que você está inserido e menos colocar a serviço qual é o seu talento de verdade, as coisas que você vai atualizando em termos de identidade, de preferências ao longo da vida, faz muito mais sentido a gente olhar para esse indivíduo e tudo que ele pode entregar e oferecer condições de ele estar transitar em projetos diferentes, seja dentro de uma organização ou em várias organizações, do que a gente tentar crescer verticalmente em algo que talvez daqui 5 anos, a gente falou aqui sobre transições na carreira, está completamente desconectado de quem eu sou hoje, né? Super. Ontem eu fiz uma palestra com o Ian Becraft, que é meu sócio, e ele tem um conceito que eu tenho usado, obviamente, junto com ele agora, mas a ideia dele, que ele chama de skill flux, né? O fluxo de habilidades. E é muito legal quando você fala, dos nossos pais, né? O que acontece? Tem duas características muito grandes dentro desse skill flux. Primeiro que a nossa carreira vai durar muito mais. Então, uma carreira até o século passado era uma carreira de 40 anos. Né? Se a gente puxar um pouco mais para trás, a expectativa média de vida de uma pessoa era 45 anos. Menos de 100 anos atrás. A gente está em 77 e estamos projetando passar dos 100 se tudo der certo aqui, gente. Vocês viram Peter Diamandis ontem? Nossa, Ele falou, eu já acompanho, ele já tinha ouvido ele falar isso várias vezes, mas se a gente segurar bem nossa saúde os próximos 10 anos, a gente vai apertar um botão de multiplicar a nossa idade, cada ano vivo, um ano a mais, que a gente vai esticar. Mas enfim, longevidade, vamos viver mais. Então as carreiras não duram mais 40 anos. O Ian projeta que a gente vai ter uma carreira de pelo menos 60 anos. E o que era o grande modelo no século passado? Você estudava para desenvolver a sua habilidade, né? Então, vou usar meu pai, engenheiro da Petrobras. Foi lá, se formou em engenharia, entrou, né, para trabalhar e seguiu aquela carreirinha linear de 30 anos, fazendo mais ou menos a mesma coisa, até que ele resolveu, né, foi empreender. A gente sabe que isso já não é mais a realidade. E o fluxo, o tempo de vida dessas habilidades vai encurtando cada vez mais, porque a tecnologia vai trocando. Agora não se assusta, vamos dar uma respiração profunda. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que o tempo de habilidade, a gente está numa transição que a gente está reduzindo. Então, durava 30 no século passado, a gente está aí entre 5 e 2 anos e meio. E ele fala que muito em breve a gente vai ter que, 6 em 6 meses, se atualizar.
Então, a cada 6 meses, a gente tem que reaprender, desaprender, né? E a frase que eu adoro é que o que vai valer mais daqui para frente no mercado, hoje o nosso valor no mercado é o que a gente sabe, né? O quanto eu sei, quantos anos de experiência, o quanto que eu tenho naquilo. E isso vai valer cada vez menos. E o que vai valer mais é o quanto eu me adapto. Então, o quanto eu me adapto passa a ser, daqui para frente, cada vez mais valioso do que propriamente a minha bagagem. Então, Michele, essa conversa. falei, vamos dar uma respiração. Vamos dar uma respiração Eu agora. poderia ficar aqui muito tempo, porque é um assunto ao mesmo tempo muito interessante, muito complexo, que interessa a todos nós e que todo mundo precisa estar por dentro desses acontecimentos. A gente está chegando no fim do nosso tempo juntas, mas eu quero te perguntar, você me parece ser, a gente tende a ser otimista também, até pela natureza do nosso trabalho, mas quero saber, você está enxergando esse futuro de maneira otimista? E você falou um pouco sobre o futuro lá do futuro, assim? Conta pra gente o que você espera desse futuro mais longe e com que olhos você está olhando? Mais otimista, mais cuidadosa? O Edu Lira me fez essa pergunta lá no South By. Se eu era otimista ou pessimista com a IA. E aí, como você falou, a gente tem sempre já debate pronto falar otimista, né? Aí eu falei, Edu, posso falar os dois? Porque eu acho que para muita gente vai ser muito pouco. E quanto antes a gente entender para onde está indo o mundo, a gente se recapacitar, sabe? A gente se preparar para esse futuro que está chegando, está cheio de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que para muita gente vai ser absolutamente desafiador. Como eu vejo, se eu fosse traçar uma linha do tempo, eu acho que a próxima década vai ser bem desafiadora, e a gente vai quase que passar por um vale de readaptação para o mundo. Para que talvez lá nesse futuro, e tudo isso que eu estou falando, gente, não existe base alguma, é de tudo que eu vou captando, que eu vou ouvindo, porque ninguém sabe dizer o que vai ser. Para que lá na frente a gente viva esse tão falado e esperado futuro da abundância. Porque o que é a crença? O que é esse futuro da abundância? A Singularity defende muito isso, né? Hoje o grande custo dos produtos e serviços, boa parte são pessoas, energia, computação. O custo da inteligência vai despencar quase zero. O custo de energia, se tudo der certo, existe uma grande perspectiva da gente atingir uma energia limpa e sustentável a quase preço zero no final da próxima década. E o custo de computação só cai. O que pode e deve, se tudo der certo, né? A gente não sabe, mas pode ser que a gente vá para um mundo onde o preço dos produtos e serviços despenquem e a gente consiga dar essa realmente abundância e oferecer, né, algo para todo mundo. Existe a possibilidade, porque a gente pode falar de uma educação quase que de graça num futuro distante, uma medicina personalizada, uma educação personalizada. Então, vem muita coisa boa aí. Mas eu acho que até a gente chegar lá e se reencontrar como sociedade, porque pode ser até que a gente tenha que repensar o capitalismo da forma como ele é visto hoje, de que a gente trabalha para ganhar o dinheiro, para viver. Nesse futuro mais lá na frente, como você me perguntou, acho que a gente vai viver num mundo muito, muito diferente, que ainda é muito difícil a gente dizer qual é. Mas sim, otimista, lá na frente para todo mundo, e esse meio a meio, e aí eu acho que muito como que nosso papel, como comunicadoras, cada uma, né, somos comunicadoras e influenciadoras independente do nosso tamanho e da nossa região. Quanto mais pessoas a gente puder trazer para esse lado otimista, quanto mais a gente puder levar a mensagem, ajudar as pessoas a se prepararem, a se conhecerem, a se recapacitarem, mais gente a gente traz junto, mais rápido para esse lado otimista da história. Ai, deu. Acho que dá para esquentar um pouquinho o coração e tentar ser otimista, né? Acho que a gente fala muito disso e acho que dentro desse contexto tão dinâmico, enfim, que a gente vive, o tema de felicidade dá trabalho, eu acho que ele faz ainda mais sentido, porque o contexto é tão difícil que a gente precisa colocar ainda mais intenção, propósito, né? E fazer coisas para que a gente seja mais feliz. E para todos os convidados, a gente faz uma pergunta, que Oba! é: quando a felicidade para você não dá trabalho?
Ai, que delícia essa pergunta. Eu acho que no fim é muito mais simples do que parece, né? O estar feliz. É quando a gente está relaxada, é quando a gente está na natureza. Muitas vezes eu tenho uma namorada, a gente mora junto há anos e a gente tem 2 gatos. E toda vez que eu estou relaxada, assistindo TV com ela e com os gatos, eu falo: ai, eu sou tão feliz nesse lugar. Ou a gente tem uma casinha em Ibiúna, no meio da natureza. Quando a gente está lá também, às vezes, nesse desacelerar, é tão gostoso, né? Eu falo um conceito no livro que aprendi com a minha terapeuta, que a gente aprende a surfar as ondas da vida. E a onda alta é aquela da produtividade, da entrega. É um pouco a semana que estamos todas aqui, né? Aquela semana que a gente nem consegue respirar. E ela fala que se a gente só ficar nessa onda alta, em algum momento a gente vai ter um burnout. E a onda baixa é a onda do respiro, do descanso, que se a gente só fica na onda baixa, é a onda da depressão. Então, a gente aprender a surfar essas ondas da vida, e eu acho que é fundamental para a gente ser feliz, né? E talvez dê menos trabalho do que parece. No fundo, quando a gente entende, não dá trabalho. A gente que põe trabalho, porque a gente que vai pondo tanto trabalho no fim das contas, né, gente? Michele, já te admirava, já acompanhava seu trabalho, adoro seu conteúdo, adoro a forma honesta, clara, acessível que você fala sobre esses assuntos. Quem quer continuar essa conversa com você, vai lá comprar seu livro e onde mais as pessoas podem te encontrar? LinkedIn e Instagram, @Michele Schneider. Boa. É difícil, vocês me ajudam a escrever aqui? Ou eu tenho que... Sim. Vocês vão pôr ali? A gente vai colocar, É. fica tranquilo. A gente E coloca. posso deixar uma mensagem que eu acho importante quando a gente fala, né, otimista, pessimista? Eu termino um pouco o livro trazendo um pouco essa reflexão, que eu falo, quando a gente pensa no futuro do trabalho, a gente fica ansioso, vai ter emprego, não vai ter emprego, meu emprego vai existir, não vai existir. E a verdade é que o futuro do trabalho, parece que a gente fica tão impotente, fica tão longe da nossa mão, do que vai ser desse futuro do trabalho. Mas o nosso futuro, da gente como profissional, da nossa carreira, só está na nossa mão. Não está na mão do chefe, não está na mão do professor, não está na mão, só está na nossa mão. É claro que também a gente fala aí, tudo depende da audiência e do lugar que a gente nunca é para todo mundo isso, né? A gente tem que ajudar as pessoas que não têm, às vezes, os recursos necessários. Mas como que a gente age? Como que a gente se recapacita? Como que a gente se mexe nesse momento? Senão a gente vai ficar para trás. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo Braga, que é presidente da IBM do Brasil. Eu sou super próxima da turma da IBM, adoro eles lá. E eu perguntei para ele qual habilidade ele achava mais importante. E eu amei a resposta dele, que eu já mandei foto para ele. Falei, estou usando na minha palestra e eu estou falando de você por aí. Ele falou, falei, posso? Ele falou, pode, lógico. Ele falou assim, para mim é a curiosidade. Mas, ele falou assim, é a curiosidade genuína. E eu falei, elabore mais, né? O que é a curiosidade genuína? E ele falou o seguinte, não adianta a gente... Porque hoje eu encontro muito esse desafio nas empresas, né? Os RHs me procuram e a nossa empresa fala, a gente dá o Copilot, a gente dá os cursos, e quando a gente vai ver quem está usando, é 20%, é 15% o curso. Você tem o curso do RH, o curso do marketing, ninguém fez. E ele fala, quem não agir, ele fala exatamente isso. Né? Não adianta a empresa dar os cursos, dar as ferramentas. Se a pessoa não for genuinamente curiosa, ela vai ficar para trás. Então, a nossa carreira, ela é só nossa. Como que a gente age e a gente entende dentro do nosso universo o que a gente pode fazer para ter esse futuro, para estar dentro do futuro do trabalho. Adorei isso. Tem uma frase que eu tenho usado muito também nas palestras e cursos e tal, falando que o futuro do trabalho começa em quem está presente. Né? Não adianta só a gente ficar ali fantasiando com todas as coisas que vão acontecer, mas que a gente possa estar presente o suficiente para, assim, perceber, né, essas tendências, esses movimentos e ser curioso de forma genuína para se atualizar, buscar as informações, os recursos, o apoio que é necessário para a gente continuar se mantendo relevante e principalmente saudável, né? Você falou sobre se conhecendo, isso. sabendo os seus limites, né? Muito bom. Nosso próximo convidado já está aqui fora, é um amigão da Michele. Vocês não vão acreditar em quem vai ser. A Fernanda vai conversar com ele. Eba, ele já pode invadir, fazer uma dobradinha. Abre a porta, Bia. Vem! Chama ele para dar um oi aqui. Nino!
A gente tá Final aqui de episódio aqui uma com um das convidado maiores especial. atrações desse evento. A gente tá super feliz que ele veio participar com a gente. Eu vou ter que ir pro avião correndo embora. Hello! Hello, we are live. We're live. You gotta say hello. Just wanted to invite you to say hi to them. No, no, no. Here, come you on. have to come here. Come on. Yeah. Hello, we're He's so the happy to have guy. you. He's one of the main attractions of this event. I was in the first floor, in the first line, to see his content. Yesterday. It was I was like- amazing. It was really good. It was Really good. amazing, and I have the pleasure to consider you a friend now. Thank you so much You inspire an inspiration for me, for all of us. Thank you so much. and I'll be here listening. Your talk because I have always so much to learn with him. It's really really nice. Your I project. don't know. We're so honored. Thank you so much for giving us the pleasure and honor to be here. We're gonna say goodbye to people now. Para vocês que estão acompanhando a gente vai terminar esse episódio aqui e começar agora a gravação especialíssima com o Neil. Michele, muito, muito, muito obrigada. Adorei a conversa, abriu 300 pop-ups aqui de coisas pra gente conversar mais, investigar, se conhecer. E é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Welcome. Tchau. Bye bye.